Vamos ao que é mais recente. Terminou agora há pouco a reunião emergencial de ministros convocada pelo presidente Lula, depois das medidas anunciadas pelo governo americano. De Brasília, nossa repórter Luciana Amaral com as últimas informações. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui neste WW especial. Com certeza foi um dia agitado aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula convocou os principais ministros envolvidos nessa questão para uma reunião de emergência aqui na sede da presidência. Passaram então pelo gabinete presidencial, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, Jorge Messias, os ministros palacianos, Gleisi Hoffmann, Rui Costa e também, é claro, Geraldo Alckmin, ele que é vice-presidente e também ministro da Indústria. E hoje à noite, então, depois dessa reunião, a presidência divulgou uma nota assinada pelo presidente Lula. No documento, o presidente diz ser inaceitável a interferência do governo norte-americano, diz ser injustificável o uso de argumentos políticos para validar o tarifaço. Afirma que isso atenta contra a soberania nacional brasileira. Lula reforça que o Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais, mas sem abrir mão dos instrumentos de defesa do país. Diz também que o governo se solidariza com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que a justiça não se negocia. E como foi então esse dia aqui hoje no Palácio do Planalto, onde eu estou? Bem, o presidente Lula, ele recebeu a notícia do tarifaço, então no início da tarde, ele estava no gabinete presidencial quando ele recebeu a notícia. Ele chegou inclusive a continuar com algumas das agendas previstas, mas logo então convocou essa reunião de emergência ministerial. Essa reunião começou por volta das 5 da tarde, portanto umas 2 horas depois do anúncio, da oficialização do tarifaço, e até que foi bem rápida, durou cerca de 1 hora. O que eu apurei aqui é que ela foi bem informativa. Lula quis que os ministros fossem bem diretos, que informassem o que realmente aconteceu, os termos exatos do tarifaço, que eles destrinchassem todos os termos da Casa Branca. Agora, até porque a avaliação é que o impacto potencial poderia ser muito maior. Ministério da Fazenda e MDIC agora devem, então, destrinchar um mapa do que vai acontecer antes de qualquer anúncio. As ajudas devem ser setoriais. E amanhã a expectativa é que o Lula se reúna com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, porque ele quer um feedback das conversas que aconteceram em Washington de Mauro Vieira com Marco Rubio. Vieira, então, que deve chegar aqui em Brasília no início da tarde. E olha, hoje à noite também o presidente Lula recebeu aqui no Planalto o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também os ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. Quem acompanhou essa conversa ainda foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E olha, o que a gente percebe, o que se mostra mais certo do que nunca aqui no Planalto é que a parte política é inegociável. É uma fala que todos aqui, os assessores do presidente, gostam de reforçar, fazem questão de reforçar. E numa crescente piora dessa relação política, também nesta quarta, o governo americano aplicou uma série de sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos ver então agora os detalhes nessa reportagem que a gente preparou. Vamos conferir. A decisão bloqueia eventuais contas bancárias e bens de Moraes em solo americano, por exemplo. A sanção acontece 12 dias depois dos Estados Unidos já terem revogado o visto do ministro e de familiares próximos. Para justificar a medida, o governo americano voltou a alegar que Moraes faz uma caça às bruxas contra empresas e cidadãos americanos e brasileiros. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, Moraes é responsável por uma campanha de censura e avisa que vão continuar a responsabilizar quem ameaça os interesses dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a sanção é um aviso àqueles que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas e acrescentou que as togas judiciais não podem protegê-los. A declaração foi aplaudida por Eduardo Bolsonaro, que disse ser um passo crucial para restaurar a liberdade e a democracia no Brasil.
e para conter o impulso do que chamou de pseudo-juízes. Eduardo foi um dos principais articuladores para a sanção contra Moraes. Seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, disse ter nada a ver com isso. Em Brasília, a avaliação é de que a sanção escala mais um degrau da tensão existente, mostrando que os Estados Unidos se posicionam de forma política. O Supremo Tribunal Federal afirma que o ministro Alexandre de Moraes não tem contas bancárias, investimentos ou bens nos Estados Unidos. Até por isso, nos bastidores, Moraes busca minimizar os efeitos práticos da medida. A expectativa é que o ministro se posicione na sexta-feira, data de retorno do recesso do Supremo. Já o julgamento de Jair Bolsonaro na corte deve acontecer normalmente a partir de setembro.